Olá pessoal do terceiro ano, vamos iniciar hoje a nossa segunda aula do segundo bimestre, segunda videoaula, falando sobre os processos de eletrização e eletroscópio. Essa videoaula vai auxiliar vocês a responder as questões de 6 a 10 da lista de atividades que vocês receberam ou ainda vão receber, não sei, dependendo da data que esse vídeo for postado. E as velhas atividades de sempre, tanto da apostila como do caderno de atividades. Ok? Iniciando na página 8, onde tem processos de eletrização. Processo de eletrização nada mais é do que fazer com que cargas elétricas passem de um corpo para o outro, que elas sejam transferidas de um corpo para o outro. Para você eletrizar objetos ou transferir cargas para elas, existem 3 processos: atrito, contato e indução. Primeiramente, de atrito. Esse fenômeno foi evidenciado até por Tales de Mileto. Lembra quando ele passou um tecido, acho que uma lã, no âmbar, como se quisesse limpar, Ele atritou o tecido e soltou o âmbar. Na hora que ele soltou, ele viu que o âmbar atraía pequenos objetos ao redor, como se ele fosse um imã. Ele eletrizou o âmbar, ou seja, os elétrons que estavam no tecido passou para o âmbar que ficou carregado negativamente. Então, gente, atritar é isso. Primeiramente, tem que ter contato para atritar um objeto ao outro. Quando você atrita um objeto ao outro, que esses objetos são diferentes, um ganha elétrons e o outro perde, certo? No mesmo caso do exemplo do Tales de Mileto, ele diz que na eletrização por atrito, as cargas elétricas adquiridas pelos 2 corpos atritados apresentam o mesmo módulo e sinais contrários. Ou seja, quando você atrita um objeto com o outro, mesmo ele sendo diferente, um ganha elétrons e o outro perde. Então, o que perde elétrons, ele fica carregado positivamente. O que ganha elétron, ele fica carregado negativamente. Então, são cargas iguais, porém de sinais diferentes. Um vai ficar negativo e o outro vai ficar positivo, não é? Tem um exemplo que todo mundo faz na escola, quando a gente é criança em ciências, antes mesmo de conhecer um pouco mais da física, que é esse experimento, de eletrização por atrito. Quando você atrita um objeto no outro, por exemplo, eu estou pegando meu lápis normal de escrever e vou atritar, deixa eu colocar aqui, e vou atritar um pedaço de papel. A tendência é que os elétrons desse papel passem para a caneta. A caneta vai ficar carregada negativamente e o papel positivamente. Logo, a caneta vai ter a tendência, deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou. Atraiu pequenos pedaços de papel, porque a temperatura influencia muito. E o material também. Se eu pegasse talvez um papel mais grosso, isso iria facilitar. Conseguem ver? Como se fosse um ímã, não é isso? Existem vários experimentos de eletrização por atrito. Tem gente que faz no cabelo. O cabelo tem que estar bem limpo, certo? Para que isso aconteça. Então, gente, eletrização por atrito é quando você atrita um objeto no outro. E como eu sei que um objeto vai ganhar elétron e o outro vai perder? Existe uma tabela que não está no livro de vocês, eu vou colocar aí, se chama a tabela triboelétrica, que são de materiais, que se você pegar um com o outro, você vai saber se um ganha elétrons ou perde, certo? É uma tabelazinha. Segundo processo de eletrização. Antes de eu continuando um pouquinho aqui, que eu esqueci, como o lápis ele ficou carregado negativamente, ele tem que atrair objetos nêutrons. Então, os nêutrons é o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Porém, na superfície daqueles papeizinhos que grudou aqui, o sinal que vai estar do lado que grudou vai ser o positivo, já que a caneta está negativa. Lembra? Sinais diferentes se atraem.
Continuando. Eletrização por contato. Na eletrização por atrito, os dois corpos podem estar inicialmente neutros. Que seria isso que eu acabei de dizer? Mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Quando eles são atritados, um ganha elétrons e outro perde. Já na eletrização por contato, é obrigatório um corpo estar eletrizado e o outro estar neutro. O corpo é eletrizado, tanto negativamente como positivamente, e o outro tem que estar neutro, ou seja, o outro vai receber ou vai doar. Como assim? No primeiro caso, aí que está no livro de vocês, esse aqui, ó, tem um corpo de maior massa, que ele está carregado negativamente, e um corpo de menor massa, que ele está neutro, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Deixa eu exemplificar aqui com objetos. Pronto. Esse aqui que é maior está carregado negativamente e está neutro. A partir do momento que eles se tocam, passa um tempo e se separam, os elétrons que estavam nesse maior passou para o menor. No final, eles têm aí um equilíbrio elétrico de acordo com suas massas. Esse aqui vai permanecer, o número maior de elétrons vai. Por quê? Porque ele é maior. Mas passou elétron para cá também, então ficou negativo. Ambos vão ficar negativos, do jeito que está aí na gravura de vocês. Esse aqui estava neutro, passou a ser negativo. Segundo caso de vocês, é também de um corpo maior e o outro menor. Só que o corpo maior está dizendo aí que está carregado positivamente. Significa que tem maior número de prótons do que elétrons. Vamos lá de novo. Esse maior está carregado positivamente, tem maior número de prótons e elétrons, não é isso? Mais prótons do que elétrons. E esse está neutro. Vamos supor, tem 3 elétrons e 3 prótons, mesmo número. Quando ambos se tocam e se separam, esse que está neutro vai ficar com o maior número de carga que estava no maior. Ambos vão ficar positivos. Os elétrons que estavam nesse pequenininho aqui, passou para cá. Gente, a única partícula que se movimenta é o elétron. Próton não. Então, o que aconteceu? Os elétrons que estavam nesse menorzinho passou para o corpo maior. E com isso ele ficou positivo. E como esse maior tinha maior número de prótons, os elétrons que entrou nele não influenciou devido ao seu volume. Então ambos no final ficaram positivos. Porém, quando os corpos são iguais, deixa eu pegar aqui 2 corpos iguais, 2 objetos iguais. 2 caixinhas de óculos. Pronto. Um está neutro e o outro está carregado, vamos supor, negativamente. Quando ambos se tocam, os elétrons de um passam para o outro. Porém, eles são idênticos. Têm a mesma massa, não é isso? Mesmo volume. Quando eles se separam, fica dividido por igual. Há aí um equilíbrio exato de cargas. O mesmo número de elétrons vai ter aqui, o mesmo número de elétrons vai ter aqui. Vamos supor, de novo, aqui eu tenho 15 elétrons. Aqui eu tenho 5. Ambos se encostam, separam. Aqui vai ter 10 e aqui vai ter 10, porque eles são de corpos idênticos. Agora um exemplo mais diferente. Eu tenho aqui um menor e tenho um maior. Agora é o maior que vai estar neutro, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. E o menor vai estar supercarregado de elétrons. A partir do momento que ele toca, o maior, ele perde elétrons. E ele já perde mais a força. Então é como se ele se anulasse. Por que ele se anula? Ele fica fraco. Porque ele passa o elétron para o maior corpo. O maior corpo exige mais elétrons do que o menor. Esse mecanismo aqui é muito usado, quando vocês forem ler o livro, vocês vão perceber. É muito usado em caminhões que carregam combustíveis. Como assim? Caminhões que carregam combustíveis, eles são eletrizados por atrito, quando ele está andando, né, na rodovia, com o ar.
todo carro normal, ele é carregado por atrito. Ele é eletrizado por atrito. Caminhões também. Caminhões principalmente, que eles estão, né, em maior tamanho. Então, o atrito com o ar faz com que ele fique eletrizado por atrito. Então, ele fica carregado. Qualquer faíscazinha faz com que ele exploda. Então, todo carro que é combustível, que transportam combustíveis, ele tem tipo um cabinho, né, no meio dele. Muitas vezes é imperceptível. Umas vezes dá para ver, outras não. E esse cabo, ele se arrasta na pista, né? Geralmente é colocado perto de alguma engrenagem do pneu, a gente não vê muito, mas esse fio, ele se arrasta na pista, porque as cargas do caminhão, que ele está eletrizado devido ao atrito com o ar, essas cargas vai passar para a terra, fazendo com que o carro se anule de carga. É o famoso fio terra, né? O aterramento. O aterramento serve para isso, gente. Para retirar o maior número de cargas para a terra. Serve também para o inverso. Pode pegar cargas que existem na terra e colocar para o corpo. É o que vocês também vão ver na de indução. Na página 11, eletrização por indução. Atrito precisa de contato. Ambos têm que estar neutros. Contato, precisa de contato, o nome já diz, está claramente, um tem que estar neutro e outro tem que estar carregado. Indução não precisa ter contato. Vocês podem ver aí na gravura de vocês que não está precisando de contato para que exista indução, não é isso? Eu tenho um bastão, na figura de vocês é como se tivesse um bastão eletrizado, no caso aí ele está eletrizado positivamente. E eu tenho uma esfera neutra, ou seja, tem o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. A partir do momento que o bastão encosta nessa esfera neutra, as cargas diferentes se atraem. Lembra no princípio de Dufay? Se o bastão está positivo, vai atrair as cargas negativas para o lado dele. E as positivas vai ficar do outro lado. Houve aí uma separação de cargas na esfera. Porém, para que haja eletrização por indução propriamente dita, essa esfera tem que estar aterrada. Tem que ter um fio acoplado nela, que seja ligado à terra ou uma superfície bem maior do que ela. Para quê? É o seguinte, quando o bastão carregado positivamente encosta na esfera, há uma separação de cargas. As negativas vai ficar do lado da esfera, e já as positivas vai ficar do lado oposto. Esse fio terra faz com que essas cargas positivas vai permanecer, né? Porque não tem como sair, mas as cargas negativas, elas saiam da superfície e vá para a esfera, já que o bastão está atraindo tudo que é carga negativa que está próximo à esfera. Então, se essa esfera estiver próxima à superfície e ela estiver ligada a um fio terra, esses elétrons da superfície vai viajar por esse fio e chegar na esfera, fazendo com que a esfera ganhe elétrons. Ganhou do bastão? Não, não ganhou do bastão, porque o bastão nem encostou e o bastão está carregado positivamente. Ganhou elétrons da onde? Da superfície da Terra, ou da onde ele se encontra, que passou pelo fio e foi para a esfera, porque o bastão que estava positivo atraiu os elétrons mais próximos que tinha dele, tanto da esfera como da superfície. Então, esse fio serviu como se fosse de ponte da superfície até a esfera. Então, a esfera ganhou mais elétrons, ou seja, além do que ele já tinha, ele ganhou mais da superfície que ele estava acoplado devido ao fio terra. Terminou o processo, esse fio é cortado para prender os elétrons que chegou a mais na esfera. Então, a esfera, o resultado final é que a esfera ficou carregada negativamente. Isso é um processo de eletrização por indução. Não precisou de contato, mas precisa desse processo todo, né? De ter um aterramento, enfim. Do jeito que está aí no livro de vocês. Eletroscópio. Eletroscópio é para a gente saber se um objeto está carregado ou não. E saber até que tipo de carga, se ele está carregado negativamente ou positivamente. Existem dois tipos, né? Que é o de folha e o de pêndulo.
O de folha tá aí bem claro no livro de vocês, mas eu também posso colocar alguns já prontos. A gente geralmente faz esse, Pedro não, os de folha. A gente geralmente faz esses de folha em laboratórios. Em sala de aula a gente faz mais os de pêndulo, né, que é os mais fáceis. Vocês podem fazer com canudo, uma linha normal de costura e uma bolinha de alumínio, que é o que eu sempre faço na sala de aula para demonstrar que seria o caso. Essas de folha, né? Elas são feitas em laboratório, folhas de ouro, bem finas, ou então outro tipo de material. Alumínio também pode ser. Então, quando um objeto é eletrizado chega próximo a essa esfera que está em cima, as folhas ou elas se abrem ou elas se fecham, dependendo da composição das cargas do indutor, certo? Por exemplo, se o bastão tiver carregado positivamente e as folhas lá embaixo que estão também positivamente, quando ele se encosta, as folhas se abrem. Por que se abrem? Se em cima está positivo e embaixo também está positivo, as folhas tendem a abrir porque está tudo positivo e sinais diferentes, ou sinais iguais, se repelem. Então, elas tendem a abrir. Então, a gente sabe que um objeto é eletrizado ou não. E o de pêndulo é parecido até com o da indução. Quando um objeto chega próximo a essa esfera, por exemplo, se o objeto está carregado positivamente, ele só vai atrair para o lado dele as cargas negativas e os positivos vão ficar lá para o outro lado. Se esse pêndulozinho, só por você encostar um bastão eletrizado, se movimentar um pouquinho, a gente já sabe que esse bastão está eletrizado. Se ele não se movimentar, a gente diz que o bastão está neutro, tanto número de elétrons como número de prótons, certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Está simples. Creio que nem cálculo tem dessa vez, e tem, certo? Mas é um cálculo que vocês já viram nas aulas anteriores, que é o de carga, ok? Só tem um pouquinho de dificuldade, mas quem tiver com essa tal dificuldade, vocês sabem como me achar, não é? Particularmente no PV do Zap. Então, bons estudos!